Nós vivemos em um mundo de muitas incertezas, muitas coisas mudando, governos mudam, valores mudam. Outra hora, algumas coisas eram tidas como absolutas e com o tempo deixaram de ser absolutas. Algumas coisas, outrora, eram condenáveis, hoje são abraçadas. Outras eram abraçadas e hoje são condenáveis. Um jeito da gente pensar nisso é a constante mudança entre os vilões na alimentação, por exemplo, né? Houve um tempo que o ovo era um perigo. Não coma ovo, você morrerá. Aí passa um tempo, não, o ovo é que é bom. O ovo é que é proteína das boas. E o tempo vai, o tempo vem, as certezas da ciência parece que não são tão certezas assim. E parece que quanto mais o tempo vai passando, mais essas mudanças vão acontecendo ainda mais rapidamente. E eu faço parte da geração que viu o videocassete. Você também faz, né? Que conheceu locadoras de fita de VHS. E faço parte da geração que vê também séries e filmes on demand. Netflix, Prime, Disney e tantos outros. Eu sou da geração que, para usar a internet, esperava chegar meia-noite, porque aí era um pulso só de telefone. E fazia aquele barulho. E sou da geração que a internet está cada vez mais rápida. Gigas e mais gigas. Data centers. Inteligência artificial. As mudanças vão acontecendo, e são mudanças de tecnologia, mudanças de opinião, mudanças de moral, mudanças de sentimentos, mudanças estão ao nosso redor o tempo todo, e vão nos afetando, quer a gente pense nelas ou não. E João está terminando a sua carta, falando para este mundo, que também experimentava por mudanças, que existem certas coisas que permanecem, mesmo quando tudo muda. Existem coisas que são inalteráveis. Ao longo de toda essa carta, nós aprendemos, nós pensamos a respeito do caráter de Deus, sabendo que Deus é luz, e aquele que se aproxima dele também deve buscar viver essa luz. Nós aprendemos que Cristo é o nosso advogado, nosso socorro sempre presente. Aprendemos que nós somos filhos de Deus. Aprendemos que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Aprendemos que podemos amar porque Deus nos amou primeiro. E aprendemos que essa nova vida que recebemos é uma vida cada vez mais a cara do Pai. À medida que crescemos em intimidade com o Senhor, os nossos afetos são transformados, a nossa mente é transformada cada vez mais parecida com a própria mente do Senhor. Agora João está encerrando então essa carta, retomando essa pergunta, relembrando essa pergunta. Depois de tudo isso, o que é que nós podemos ter absoluta certeza num mundo que muda o tempo todo? E essa certeza não está baseada em emoções, nem mesmo em circunstâncias, mas em tudo aquilo que Deus realizou na pessoa de Cristo Jesus. O texto que nós lemos fala sobre certezas. Não sei se você percebeu, mas ao longo da leitura que nós fizemos, lá no versículo 13, João diz que ele escreve para que vocês saibam que têm a vida eterna. No verso 15 ele diz: e sabemos que Ele nos ouve, e estamos certos que vamos obter aquilo que pedimos quando pedimos de acordo com a sua vontade. Lá no versículo 18 ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E no verso 19 ele diz: sabemos que somos de Deus. E por último, no verso 20 ele diz: também sabemos que o Filho de Deus já veio e tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Então parece que essa ideia de João é de trazer para nós, de fato, certeza. Saber, saber, saber e saber. É assim que ele define nestes últimos versículos. Então João está falando daquilo que nós sabemos, ou seja, das nossas certezas. Certezas que nós já temos, ou pelo menos deveríamos ter ao longo da nossa caminhada. Entendermos essas bases e nos segurarmos nessas bases é o que vai proteger o nosso coração no mundo que muda constantemente. Pensando então nestes sabemos que estão distribuídos aqui ao longo de toda esta leitura que nós fizemos, eu separei aqui
3 pontos básicos para a gente entender o que é essa sabedoria ou essa consciência, essa certeza que João traz para nós nesses versículos finais. No verso 3 ele diz: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. João então está trazendo de volta o propósito da carta. O propósito da carta é produzir certeza. Ao longo de todas as exposições, nós vimos alguns termômetros da nossa fé. Não para nos humilhar, não para que questionemos se somos salvos ou não, mas para que possamos entender que somos salvos. Quando João fala a respeito de uma vida à luz, ele não está falando de perfeição, porque ninguém pode ser perfeito. Mas ele está falando destes indícios que nós já vemos na nossa vida, desde o momento em que recebemos a Cristo, de uma transformação contínua, paulatina, constante. De dizer, eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas eu olho para a minha caminhada e já vejo que há um trabalhar de Deus na minha vida. Isso mostra que eu nasci de novo. Quando João fala a respeito de amar o próximo, não é para dizer, olha, se você não ama de maneira perfeita, você não está salvo. Ele está dizendo, olhe para a comunidade, olhe para os irmãos e perceba este amor que já flui do seu coração desde o dia em que você foi tocado pela graça. Já existem mostras também que são crescentes. Quando ele fala a respeito da mente, de entendermos a verdade, não é que a gente já tem que saber de todas as coisas, ser PhD, mestre, pós-doc em Deus, mestre em divindades. Eu tenho um mestrado que é mestrado em divindades, olha que prepotência, né? É o nome que se dá na academia. É de pensar, não, eu tenho que saber tudo, sobre tudo, e aí sim serei salvo. Não, João está dizendo, olha, vocês já têm uma sabedoria crescente sobre Deus, porque o próprio Espírito Santo tem testemunhado no coração de vocês quem é Deus. Vocês estão aprendendo, vocês estão conhecendo, vocês estão se desenvolvendo na fé. João não está falando aqui sobre perfeição mais uma vez. João está nos dando os indícios. Olhe para a sua vida e perceba a obra que Deus já começou a realizar em você. Por isso saiba, você foi salvo. Você recebeu do Evangelho. Você recebeu da graça. E João diz, o propósito dessa carta é que vocês saibam que vocês têm segurança em Cristo. Que a vida eterna não é apenas uma promessa futura, ela já é presente. Quando falamos de eternidade ou vida eterna, alguns pensam somente naquilo que nunca acaba. Mas quando a Bíblia fala, quando os evangelhos, quando Jesus fala sobre vida eterna, ele está falando de uma qualidade de vida, um tipo de vida. A vida que é irrigada pela eternidade, que tem a sua base na eternidade, a vida do reino, a vida de Deus. Dizer que nós temos a vida eterna significa dizer que nós já recebemos do tipo de vida que existe na eternidade. Dos valores, dos padrões, da graça, do acesso, da presença, da intimidade, que nós vamos desfrutar de maneira completa na eternidade, mas que já é real aqui no tempo presente. Ainda que com as limitações que o nosso corpo nos impõe, que os pecados que nos cercam ainda nos impõem, que o mundo que nós vivemos ainda nos impõe, mas ainda assim, nós já experimentamos a vida eterna. Ela já está disponível a nós. Então a primeira certeza que João nos apresenta é que nós temos confiança diante do Pai, que nós somos recebidos, que nós somos amados, que nós fomos salvos, que nós temos a vida eterna. Nós nos aproximamos de Deus com confiança. Olha o verso 14 que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa palavra ela é muito importante. Eu disse que tem algumas palavras em João que só elas já dariam um sermão inteiro. E uma das palavras é exatamente essa palavra, confiança. João gosta muito dessa palavra. Ele repete essa mesma palavra no capítulo 2, verso 28, no capítulo 3, verso 21 e no capítulo 4, verso 17. A palavra confiança, que em grego é a palavra parresia. E é muito interessante que ela pode ser traduzida também como ousadia, como pensar em audácia, em falar publicamente. Essa palavra nasce dentro de um contexto, dentro do mundo greco-romano, em que algumas decisões eram tomadas em assembleia, decisões de guerra, decisões políticas, decisões sobre o bem-estar da população, e algumas pessoas podiam falar publicamente sobre elas, podiam dar opiniões. Eram os homens não estrangeiros que faziam parte da aristocracia.
Eles tinham o direito de levantar a voz e dizer: eu penso sobre isso, sobre aquilo, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo. Tirando estes, ninguém podia falar nas assembleias públicas. Mulheres não podiam falar nas assembleias. Estrangeiros não podiam falar nas assembleias. Aqueles que não eram livres não poderiam falar nas assembleias. Crianças não poderiam falar nas assembleias. Só podia falar na assembleia quem tinha parresia, quem tinha confiança, quem tinha a capacidade, as prerrogativas e a autorização de falar em público. Exatamente essa é a palavra que João está dizendo sobre oração. Ele diz que nós temos parresia, confiança, audácia, direito, prerrogativas de nos aproximarmos de Deus em oração, de falarmos com Deus em oração. Essa é a mesma palavra que o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 19, diz que agora nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça do Senhor, por um novo e vivo caminho que Cristo abriu por meio do seu sangue. É essa audácia. Não a audácia de quem quer desrespeitar uma autoridade, não. É aquele que tem segurança devido às prerrogativas que recebeu. Tem autoridade, tem direito de chegar diante da presença de Deus. Algo que é tão lindo, queridos. No mundo antigo, não era qualquer pessoa que podia falar em público nas assembleias. No antigo Israel, não era qualquer pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos. Era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e por poucos minutos, sempre morrendo de medo, porque se ele tivesse um pecado escondido, ele morria dentro da sala. Ao ponto que nesse período, entre o Antigo e o Novo Testamento, que é chamado de período intertestamentário, os judeus desenvolveram uma prática de amarrar uma corda nos pés do sacerdote, para que enquanto ele estava lá dentro, tinha uns sininhos que ficavam na orla das vestes dele, né, fazendo ali a sua oferta ao Senhor. Enquanto ele estava se mexendo, estava batendo o sininho. E eles ficavam ouvindo. E o sininho parou. Se o sininho parou, não dá nem para entrar para pegar o defunto. Tinha que puxar pela cordinha. Imagina a confiança que o indivíduo tinha para entrar neste lugar. Agora o texto de Hebreus diz: nós temos confiança de entrar no Santo dos Santos. Podemos entrar com o peito estufado, dizendo: nós seremos recebidos. Não temos medo. Tem uma foto que antigamente era muito conhecida, depois ela foi até reencenada. Não sei se você já viu a foto do filhinho do presidente Kennedy dos Estados Unidos. Uma foto que está o Kennedy sentado e o filhinho dele embaixo da mesa, assim, no salão oval. Uma representação do homem talvez mais poderoso do mundo de então, com uma criança, a única criança que tinha as prerrogativas, o direito, a confiança de estar brincando enquanto o presidente dos Estados Unidos estava sentado. Depois tem uma foto também de Obama, com a filhinha dele, tem a mesa, aí tem um sofá, e a filha dele está atrás do sofá meio que esperando para dar um susto nele. Você fala, que outra criança poderia fazer um negócio desse? Filho, só um filho. Entrar na presença de Deus com confiança é exatamente isso. Saber em quem nós nos tornamos desde que Jesus fez a obra em nossas vidas. Temos essas prerrogativas de nos aproximarmos de Deus com essa confiança de que Ele nos ouve. O texto diz no versículo 14, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja, olha que direito que nós recebemos, não só de nos aproximarmos de Deus, mas de podermos pedir a vontade de Deus. E por que conseguimos pedir a vontade de Deus? Porque Deus nos deu acesso à sua vontade. Podemos conhecer a vontade de Deus. Os planos de Deus não estão ocultos. Ele nos fala, por meio da sua palavra. Deus tem demonstrado o seu caminho. Deus tem mostrado os seus desejos. Deus tem mostrado o que é justo, o que é bom e aquilo que não é bom. Quanto mais conhecemos a palavra, mais conhecemos a vontade de Deus e mais podemos orar a vontade de Deus. A vontade de Deus não está escondida. A vontade de Deus está revelada. O problema é que nem sempre buscamos a revelação da vontade de Deus onde ela está revelada. Queremos que Deus fale conosco em sonhos, em visões, através da boca de alguém, através de um transe espiritual, enquanto que tudo aquilo que nós precisamos, diz o apóstolo Pedro, para a vida e para a piedade, já se encontra disponível a nós. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu a sua vontade. E por vezes andamos desesperados, angustiados, sem saber para onde ir,
Porque simplesmente não conhecemos aquilo que Deus já nos deu para conhecer. Está à nossa disposição, está perto, não está distante. A questão é se nós nos aproximamos da palavra que está perto, se abrimos os ouvidos para a palavra que já está sendo falada, se buscamos Deus onde Deus se revela. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz: você quer ouvir a Deus? Leia a sua palavra. Agora, se você quer ouvir a Deus audivelmente, leia a sua palavra em voz alta. Você vai ouvir a Deus. Na nossa comunidade de fé, nós temos o costume de meditarmos de maneira sequencial, num livro, num texto, versículo por versículo. E eu já ouvi pastores dizendo: não, assim a gente limita o Espírito Santo. Espera aí, foi o Espírito Santo que inspirou a palavra. Cada vírgula, cada palavra, cada artigo está aqui por inspiração do Espírito Santo. E o mesmo Deus que fala conosco de maneira improvisada, do nada, sem pensarmos, é o mesmo Deus que também fala conosco. Quando nós sabemos, bom, se terminamos no capítulo 4, hoje é o capítulo 5, e continua sendo a palavra de Deus. Deus orienta os nossos corações. Por isso o jeito de Deus falar conosco não é o bingo gospel, a Bet gospel, né? Betel, né? Ah, Senhor, fala comigo. Não, não. Sim, e aí Deus fala conosco. Sabe, por vezes Deus pode até usar esses momentos da nossa fraqueza espiritual, das nossas bobagens espirituais, e Deus já falou comigo por meio dessas bobagens espirituais quando eu estava muito mal. Deus tem o poder de usar meios que a gente até desconfia. Deus pode falar com a gente no comercial de sabonete. Deus tem o poder. Mas o jeito ordinário em que Deus fala conosco é quando lemos a sua palavra de maneira correta, ordeira, tentando entender o texto, o contexto, o que veio antes, o que vem depois, e Deus fala ao nosso coração, porque a sua palavra é a verdade. A vontade do Senhor não está oculta, a vontade do Senhor está revelada, e nós podemos orar a vontade de Deus, porque no final das contas, queridos, oração não é convencer a Deus de fazer a nossa vontade. Oração é o grande instrumento de Deus, de acomodar os nossos afetos e a nossa vontade à vontade dEle. João está dizendo, olha, nós temos tudo que pedimos quando pedimos a vontade de Deus. Aí a pergunta é, onde achamos a vontade de Deus? E dizemos, na palavra de Deus. Então, quanto mais buscamos a palavra, mais conhecemos a vontade. Mas só vamos orar a vontade de Deus quando desejarmos a vontade de Deus. Quando amarmos a vontade de Deus. Quando nos depararmos com a vontade de Deus e a nossa vontade, dissermos, eu fico com a vontade de Deus. Aí vamos conseguir orar. A oração não é um instrumento que convence a Deus. A oração é um instrumento que discipula o nosso coração, que nos faz amar a Deus, amar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. E quando os nossos corações estão encharcados dessa vontade, nós oramos dizendo, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que o teu nome seja bendito. Sabe o que vai acontecer? Tudo isso. A graça de Deus vai se manifestar na nossa vida. A vontade de Deus vai ser feita na nossa vida e por meio da nossa vida. O reino de Deus será estabelecido ao nosso redor e onde quer que nós vamos, por meio de nós e em nós. E o nome de Deus vai ser glorificado. Porque quando oramos a vontade de Deus, não tem escapatória, gente. Não dá. A vontade de Deus sempre prevalece. E é bom a gente aprender isso logo. Porque senão a gente fica se debatendo, tentando lutar contra a vontade de Deus, tentando achar que a gente manda, que a gente encosta Deus na parede, e com atos, ou com isso, ou com aquilo, a gente faz Deus fazer o que Ele não faria se nós não colocássemos Ele na parede com as nossas orações. Não, que prepotência! Ao contrário, à medida que conhecemos a palavra, dizemos, Senhor, que esta verdade seja real na minha vida, que eu possa viver esta verdade, e passamos a ter os nossos corações moldados pela palavra. Pensa, por que nós devemos pedir ao Deus que sabe de todas as coisas, como o próprio Jesus diz, que ainda a palavra sequer chegou à nossa boca, Ele já conhece os nossos pedidos, Deus sabe o que a gente vai pedir. Se Ele sabe o que a gente vai pedir, por que a gente pede? Se Deus conhece as nossas vontades, por que a gente ora?
Porque ao orarmos, desenvolvemos com Ele relacionamento e temos os nossos desejos, vontades e pensamentos transformados à própria vontade de Deus. João diz que essa é uma realidade, que Ele nos ouve e que nós podemos com confiança chegar diante da sua presença. E essa confiança, inclusive, nos leva não só a orarmos por nós mesmos, mas a intercedermos pelos nossos irmãos. Olha o verso 16, ele diz: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará a vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte. E por esse, eu não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Com certeza, um dos textos mais difíceis de se entender dessa carta. Tão difícil que não há consenso, ao longo da história, com o que é que João quis dizer com isso. É bom nós nos lembrarmos que quando nós nos aproximamos da palavra, estamos lendo uma palavra que fala conosco, mas que não foi primeiramente escrita para nós, no nosso contexto. Há um público alvo de João, que muito provavelmente entendia exatamente do que João estava falando, ao ponto de ele não ter que explicar o que ele está falando. Então, há algumas tentativas de entender o que é que significa isso, mas o ponto principal é nós lembrarmos que aquele que nasceu de novo e que sabe que tem confiança diante de Deus, ao perceber o pecado de um irmão, a sua primeira atitude não é a fofoca, a sua primeira atitude não é a crítica, não é o massacre. A sua primeira atitude diante dos pecados dos irmãos, diz João, é orar. É pedir a Deus para que esta pessoa viva. E o texto diz que se for um pecado que não leva à morte, essa pessoa receberá de Deus vida. Ele diz que tem um certo tipo de pecado que leva à morte. E ele não está dizendo para a gente não orar. Ele diz, por esses não se deve orar. Não estou dizendo que a gente deve orar. Mas também João não está dizendo que não se deve orar. Porque no final das contas a gente não sabe. Esse pecado leva, não leva? Não cabe a você saber. Só ora. Ora para que Deus abençoe, para que Deus transforme. A ideia aqui é sobre pecado. Não é sobre doença. A pessoa está doente, eu não sei se oro ou se não oro para ela ficar curada. Não é disso que João está falando. João está falando sobre pecado que conduz à morte. Talvez a morte de relacionamentos. Talvez a morte interna, do coração, do propósito. Ele diz, existem pecados que não levam a essa morte final, mas que podem produzir uma morte momentânea. E quando você ora pelo irmão, Deus dá a ele vida. Mas há outros, e a gente não sabe quais. Eu tenho o meu chute, que do que João está falando aqui, seja a respeito de não crer em Jesus. O único pecado que de fato não tem perdão, que leva à morte espiritual final. Não crer em Jesus. Porque, queridos, todo pecado foi perdoado na cruz. Entenda isso. Se você nasceu de novo, todo pecado foi perdoado na cruz. Absolutamente todo pecado. Os pecados que você cometeu, comete e cometerá. Aí você fala assim, Jean, mas João diz no primeiro capítulo que se nós confessarmos o pecado, ele nos perdoa e nos purifica. Então quer dizer que é a confissão que perdoa pecados? De forma nenhuma. O que perdoa pecados é o sacrifício de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Porque, queridos, no final das contas, todos nós vamos nos encontrar com Jesus sem termos confessado todos os nossos pecados. Quer por falta de tempo? Imagine. Jesus volta, tinha um pecado que eu não falei com... Deus fala, não, vai rolar não. Eu ia até deixar você entrar na glória, mas tem um pecado lá que você não confessou. Então, foi mal. Foi mal. Tem pecado que a gente nem lembra. Imagina, Jesus dizendo para você, você não vai entrar no céu, porque quando você tinha 10 anos, você foi no shopping, um pouquinho antes de entrar na sala de cinema, passou nas lojas americanas, viu um bombonzinho, enfiou no bolso e foi embora. E você nunca pediu perdão por esse pecado. Não vai entrar no céu. Veja, todo pecado foi perdoado na cruz. Aqueles que a gente conhece e aqueles que a gente desconhece. Há pecados que cometemos que sequer sabemos que é pecado. E glória a Deus por isso. Às vezes a gente está estudando, conhecendo a palavra e fala assim, meu Deus, eu não sabia. Essa é uma prática comum da minha vida e eu não sabia que isso era abominável diante dos seus olhos. Deus vai revelando as coisas para nós aos poucos, senão a gente pira.
Senão a gente fala, já era. Nunca vou conseguir me aproximar de Deus. Deus vai trabalhando em nós, vai nos santificando continuamente. Todo pecado foi perdoado na cruz do Calvário. O que a confissão faz conosco é nos purificar de toda injustiça. E o que é purificar? Nos limpar, nos livrar, tirar de nós a força daquele pecado. Porque o que é confessar, queridos? Confessar é dizer a mesma coisa que Deus diz. Confessar é reconhecer, é olhar para uma prática, uma fala, uma ação, uma reação, um pensamento e dizer aquilo que Deus diz, isso é abominável. Eu digo, Senhor, eu reconheço, isso é abominável, me perdoa. E quanto mais confessamos, mais estamos conscientes da vontade de Deus e mais desejamos a vontade de Deus e menos estas coisas têm poder sobre nós. A confissão tem esse poder de alinhar o nosso coração a vivermos uma vida que honra o nome do Senhor. O que perdoa pecados não é a confissão. O que perdoa pecados é o sangue de Cristo derramado na cruz. E todo aquele que nasceu de novo tem acesso a cada gota desse sangue derramado. Fomos perdoados, queridos. Deus nos salvou em Jesus. E a partir desse momento Ele está renovando a nossa mente para que vivamos de maneira a expressar essa nova realidade. E quando percebemos aquilo que destoa de uma vida de quem ama a Deus, nós chegamos diante de Deus e dizemos, Senhor, aquilo que o Senhor diz que é pecado, eu fiz e eu reconheço que é pecado. E o nosso coração vai sendo trabalhado e nós vamos vencendo aquilo que hoje nos vence. É assim que nós somos perdoados, transformados, salvos. Fomos perdoados na cruz e assim a culpa do pecado foi tirada. Agora nós estamos sendo lavados no nosso entendimento, nas nossas práticas. Assim o poder do pecado está sendo retirado. E um dia, quando Jesus voltar, a presença do pecado será vencida de uma vez por todas. Essa é a nossa relação com o pecado. Agora, ao pensar, qual é esse pecado que conduz à morte? Bom, só um. Não receber esta graça. Desprezar, rejeitar o sacrifício de Jesus. Ao não recebermos desse sacrifício, ao não entendermos, ao não confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, só esse pecado concede a morte. E quanto a essa, não dá para dizer, Senhor, perdoa aquele que não está crendo no Senhor. Perdoa ele, Senhor. Transforma ele num salvo, mesmo sem crer em Ti. Não dá. Não dá para orar isso. Dá para orar para alguém que está com uma conduta errada e dizer, Senhor, dá vida para essa pessoa no casamento, para que ele pare de falar desse jeito, agir desse jeito, pensar desse jeito, ter essas ações, essas reações. Senhor, tem misericórdia. Isso a gente pode fazer. Porque sabemos que temos confiança para orar a Deus. Não só por nós, mas orarmos também pelos nossos irmãos. A pergunta que eu faço, queridos, diante dessa confiança de estarmos diante de Deus é, a sua vida de oração revela como você enxerga a Deus? Você olha para Deus como um pai ou como um juiz? Um juiz que quer acabar com você, ou que quer acabar com seus irmãos? Um juiz que quer te destruir? Ou como um pai que recebe, perdoa, limpa, corrige, disciplina? E você ora a este pai com a confiança de um filho. Antes de criticar um irmão de acordo com esta sequência, a pergunta importante é, você já orou por ele? Antes de condenar o pecado dele, antes de pensar no seu, já parou para orar por essa pessoa? Poxa, como é que o indivíduo é assim? Aquela pessoa é assim. Antes de falar, de criticar, de apontar o dedo e até mesmo de confrontar. Há momentos que é necessário confrontar o pecado do outro. Antes de qualquer coisa, orar para que Deus produza aquilo que os nossos discursos não conseguem fazer, que os nossos conselhos não conseguem fazer. Só Deus tem o poder de mudar o coração de alguém. Por isso é importante nós aconselharmos, confrontarmos, apontarmos a verdade. Mas no final das contas, queridos, nós precisamos orar para que a palavra de Deus transforme. E uma vez transformando o coração, nada e nem ninguém pode fazer com que isso pare. E temos essa confiança que podemos orar ao Senhor. Então, em primeiro lugar, como eu disse, a confiança que nós temos é que nós podemos chegar diante do Pai.
Em segundo lugar, como diz o texto aí no versículo 18, é que nós sabemos a quem nós pertencemos. O verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O verso 19 diz: sabemos que somos de Deus. Sabemos a quem pertencemos a Deus. E porque pertencemos a Deus, o verso 18 diz que aquele que pertence a Deus vive de maneira diferente. O verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não é que não peca. João já disse, se dissermos que não temos pecado, nós só nos enganamos. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Não é se pecamos ou não pecamos. É se fazemos do pecado nosso habitat natural, nosso jeito de viver, aquilo que coordena a nossa vida. João diz: não, esse não é o estilo de vida de quem nasceu de novo. Viver sempre como se o pecado não fizesse diferença alguma. Aquele que pertence a Deus vive de um jeito diferente. E presta atenção, a obediência não é baseada na culpa, não é baseada no medo e nem é baseada na mera obrigação. Eu não obedeço a Deus porque diz: está escrito na Bíblia que não pode isso, não pode aquilo. Não é por isso que eu obedeço a Deus. O que João está dizendo é que aquele que nasceu de Deus não vive assim. A base para a santidade não é a culpa, não é o medo, não é a obrigação. A base para a santidade é a identidade transformada. Porque eu sou um filho de Deus, eu quero viver como um filho de Deus. Porque eu nasci de novo, eu não quero viver como quem não nasceu de novo. Eu quero viver para expressar a verdade de quem é Cristo. A nova identidade que nós recebemos é a identidade de Cristo. Por isso a gente luta contra o pecado. Não com medo do capeta, ou lapeta, tinha um amigo meu que falava isso, né? Capeta não, que cai muito perto, lapeta, lá longe. Não com medo do diabo, nem com medo de Deus, ou tentando convencer Deus de fazer alguma coisa, e nem por pura obrigação. Nós buscamos viver uma vida de santidade, porque é isso que a gente é. Eu nasci de novo. E a vida que agora vivo pela fé em Cristo Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é por isso que há um desejo. Por isso que não é obrigação. Por isso que não é peso. É porque nós sabemos que essa é a nossa nova identidade. Em segundo lugar, ele vai dizer que aquele que pertence a Deus, esse é guardado. Aqui a versão Nova Almeida atualizada diz: porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E aqui nós temos o problema com a tradução. Algumas traduções traduzem de uma maneira diferente. A NAA, como é o caso, fala guarda a si mesmo. A Revista Corrigida também vai trazer essa ideia de guardar a si mesmo. Mas a NVI, a NVT fala que Cristo guarda. Não é a gente que guarda a si mesmo, é Cristo que nos guarda. Porque a tradução literal, a revista é atualizada, não sei se o Lucas consegue colocar a revista aí e atualizada aí, a famosa ARA, capítulo 5, verso 18, a ARA traz assim, seria a tradução literal: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. A grande pergunta é: de quem é esse que ele está falando? Quem é esse nascido de Deus? Aí algumas versões vão dizer: bom, esse nascido de Deus é o crente. Então, aquele que nasceu de Deus guarda a si mesmo. Outra tradução vai dizer: não, esse que nasceu de Deus, que está falando aí, que é nascido de Deus, esse é Jesus. Então, na primeira parte, o nascido de Deus não vive em pecado. Porque João estaria fazendo um trocadilho. Aquele que nasceu de Deus, ou é nascido de Deus, não vive em pecado, porque aquele que nasceu, Cristo, guarda ele. Essa seria a ideia, que parece que é o que faz mais sentido. Não é simplesmente guardar a si mesmo. Embora a Bíblia nos ensine que nós vivamos em santidade, buscando guardar a palavra de Deus, cuidar dos nossos atos, das nossas palavras. Mas no contexto geral da carta de João, em todo o tempo, João está dizendo que nós somos guardados por Deus, pelo Espírito de Deus e pelo próprio Jesus. Então, para mim, a versão mais fácil de entender é exatamente essa. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque o Cristo que nasceu de Deus o guarda. Porque na sequência, ele vai mostrar essa tensão. Olha o verso 19. Agora pode voltar para a NAA, tá? O verso 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a tensão. A tensão é que pertencemos a Deus, mas vivemos em um outro reino. Temos a mente do reino eterno,
mas vivemos num mundo temporal. Agostinho escreveu, não Agostinho Carrara da grande família, Agostinho, o grande pai da igreja. Ele escreveu a respeito da cidade de Deus e a cidade dos homens. E ele diz que nós somos cidadãos da cidade de Deus, mas habitamos na cidade dos homens. E vivemos na cidade dos homens olhando para a cidade de Deus. Há uma eternidade que nos espera. Já recebemos a vida eterna, mas vivemos no tempo. Vivemos num mundo que, diz o texto, jaz no maligno. Eu sempre pensei, o que significa jaz no maligno, né? Antigamente, quando a pessoa morria, falava, aí jaz, aqui jaz fulano. O que significa jaz? A palavra aqui é literalmente deitado, repousado. O mundo está repousado sobre o maligno. Do que é que João está falando? Desde que o pecado entrou no mundo, há um sistema, há um pensamento, não só lá fora, mas aqui dentro, que busca uma autoridade que não é Deus. Que busca estabelecer coisas que não é Deus que dirige. É a nossa vontade, é o nosso orgulho, é os nossos desejos de sermos maiores. Quando João fala de mundo, e já vimos isso ao longo de toda a carta, ele não está falando da criação, dos passarinhos, das árvores. Ele está falando desse sistema de pensamento do qual nós fazemos parte. Estamos neste mundo. E João diz, nós estamos num mundo onde os pensamentos são malignos. As vontades são malignas. Um mundo que está deitado na malignidade. A malignidade do lado de fora, e eu acho que você já se assustou algumas vezes com as malignidades do lado de dentro. De dizer, meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. Eu não sabia que eu era capaz de dizer isso, fazer isso, falar isso. Eu não sabia. Meu Deus, eu não sabia que eu conseguia pensar nem num negócio desse. Senhor, como eu sou uma pessoa tranquila, aí acontece uma situação, grita, esbraveja, quer matar. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que isso tudo estava aí dentro. João está dizendo, olha, a única segurança que a gente tem, a única forma de nós vivermos tranquilos é saber que vivemos num mundo que jaz no maligno, mas que nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus, somos cidadãos dos céus, num mundo hostil à nossa fé. Lá em Foz do Iguaçu, o tema era exatamente isso, uma presença fiel em meio ao mundo hostil. E nós estamos num mundo hostil, não só que despreza a nossa fé, um mundo que não assiste passivamente o nosso cristianismo, um mundo, inclusive, que tenta de todas as formas distorcer, deturpar, alterar, em alguns casos, aniquilar, extinguir, se possível, matar. E em muitos lugares, cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Em outros lugares, não são mortos fisicamente, mas querem matar a verdade da mensagem que carregam, torná-la socialmente aceita, culturalmente aceita, tirar o peso da verdade, colocar nos sabores das vontades humanas. Vivemos num mundo que jaz do maligno. Mas João diz, nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Deus. A oração de Jesus para os seus discípulos em João capítulo 17 é, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, que os livre do mal. Somos cidadãos da eternidade, vivendo no tempo. Somos filhos de Deus, vivendo num mundo que é governado pelas vozes contrárias a Deus. Vozes essas que às vezes falam no nosso coração. Mas João diz que não é para a gente se isolar, ter uma postura monástica, né? Então não vou trabalhar, não vou comer, não vou estudar, porque esse mundo já está maligno. Não. Nós vivemos nesse mundo como quem faz a diferença, como quem foi alterado pela eternidade, como quem foi comprado pelo Evangelho. E nesse mundo de valores alterados, nós apresentamos os valores do reino, não só no discurso, muito mais na postura, na vida contínua. Isso faz com que nós vivamos intencionalmente. Quem pertence a Deus não fica derivando aí, à deriva, aos sabores da cultura. Aprendeu a discernir a verdade por meio da palavra, a ler o mundo por meio da palavra. Não lê a palavra com os óculos do mundo, lê o mundo com os óculos da palavra. Não quer transformar a Bíblia, quer transformar a própria vida.
quer transformar o ambiente onde vive, à medida que ama ao Senhor. E por fim, o verso 20 diz: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele termina dizendo: filhinhos, cuidado com os ídolos. Se em primeiro lugar, queridos, nós temos essa certeza, essa segurança, essa confiança diante do Pai, podemos lá chegar ao Pai, que em segundo lugar, nós também temos essa confiança, nós sabemos que nós pertencemos ao Pai. Por último, e não menos importante, nós também sabemos quem é o verdadeiro, quem é a verdade, quem é a autoridade. João diz que o Filho de Deus já veio, a esperança já veio. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o prometido, o aguardado, aquele para onde todo o Antigo Testamento apontava. Jesus é o ungido de Deus, onde todo sacrifício rememorava uma necessidade de uma entrega, de uma oferta, para que os pecados fossem perdoados, sempre apontando para aquele que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Cada sacrifício apontava para Jesus. Cada sacerdote que apresentava esse sacrifício diante de Deus, porque as pessoas não podiam apresentar o seu sacrifício. As pessoas não podiam falar com Deus. Era um sacerdote que intercedia, que falava em nome do povo para Deus. E cada sacerdote apontava para Cristo Jesus, o perfeito sumo sacerdote, que não só intercedeu por nós ao Pai, mas abriu o caminho para que agora sejamos um reino de sacerdotes. Gente que pode apresentar a sua vida diante de Deus e a vida de outros diante de Deus. Cada profeta que falava em nome de Deus ao povo apontava para o perfeito e último profeta, Jesus Cristo, que não só falou em nome de Deus, mas que a sua fala era a própria voz de Deus. Cada profeta apontava para Jesus, cada sacerdote apontava para Jesus, cada sacrifício apontava para Jesus, cada rei que deveria governar o povo na retidão do Senhor aponta para aquele que é o último e perfeito rei, o descendente de Davi, apontava para Jesus. O Filho já veio, não só já veio, ele nos tem dado entendimento, só podemos reconhecê-lo como verdade porque ele abriu os nossos olhos, nos deu revelação. Queridos, há muita coisa que a gente pode saber sobre Jesus, fatos históricos, registros arqueológicos. Há muitas pessoas que sabem, que têm informação, mas que não recebem a Jesus como Salvador, porque conversão não é um mero ato da nossa cognição, não é falta de informação. Conversão é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele quem transforma aquilo que nós sabemos em verdade, que transforma e que liberta. Veja, é tudo graça. Jesus veio e é graça, não fiz nada para que Jesus viesse. Ao contrário, as coisas que eu fiz só poderiam ser resolvidas com a vinda de Jesus, e Ele veio por graça. E esse evangelho chegou até mim, e eu só entendi por graça, porque Jesus me deu a capacidade de conhecê-lo. E uma vez conhecendo, diz João, que nós estamos nele, nós estamos naquele que é verdadeiro. E isso é graça, é tudo obra da graça. Por isso João termina dizendo: guardem-se dos ídolos, guardem-se daquilo que não é Cristo. Tim Keller vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Há coisas que colocamos a nossa esperança, que não é Jesus. Nossas forças, nosso trabalho, nosso dinheiro. Amanhã eu vou fazer isso, aquilo e eu vou ser feliz. Minha poupança, quando eu tiver 1 milhão investido, aí eu vou ser feliz. Quando eu aposentar, aí eu vou ser feliz. Quando eu me casar, quando eu tiver um filho, quando eu tiver meus netos, quando eu ver meus netos casar, aí eu vou ser feliz. Qualquer coisa que nós depositamos a nossa esperança, a nossa felicidade, que não Cristo, se torna um ídolo na nossa vida. Quando cremos em Jesus, todas as coisas encontram o seu devido lugar. Porque ídolo não é só aquilo que não é Cristo.
Ídolo também é olhar para Cristo como Cristo não é. É criar um Cristo que se adequa às nossas vontades. É não crer no Cristo da Escritura, mas um Cristo que cabe nas minhas conveniências. Isso também é idolatria. O que João está dizendo é, queridos, uma vez que nós estamos em Deus, livre-se de tudo aquilo que coordena a sua vida, que não é Deus, que não seja Deus. Pergunte a si mesmo, o que é que tem ocupado no meu coração o lugar de Cristo? Existe alguma coisa que está fora de ordem na minha vida, que está definindo inclusive a minha fé? Algum amor, alguma vontade, alguma coisa, alguma autoridade, que define até mesmo a minha espiritualidade? Define o quanto eu oro, o quanto eu não oro, o quanto eu congrego, o quanto eu não congrego, o quanto eu sirvo, o quanto eu não sirvo, o quanto dos meus recursos eu empenho para a obra do Senhor, para missões, para abençoar pessoas. Existe alguma coisa em mim que dita a minha forma de viver mais do que a Cristo, mais do que Cristo fala? A Bíblia chama isso de um ídolo. Às vezes é a segurança, às vezes são os desejos, às vezes é a vaidade, às vezes é o medo do que vão dizer ao meu respeito, às vezes é o medo do que a família vai pensar, que define como eu vou viver. João diz, cuidado, uma vez que vocês entenderam o que é o verdadeiro, não se acomodem com aquilo que é falso. Queridos, nesse mundo que está mudando o tempo todo, João diz, existem coisas que nós precisamos lembrar que são eternas. O mais importante de tudo, existe alguém que passa céus e terra, mas a sua palavra permanece exatamente a mesma. Deus não muda, não há nele mudança, nem sombra de variação. Ele permanece. E quanto mais nós nos seguramos nele, mais nós estamos firmes. Se nós nos agarrarmos em coisas que passam, a gente passa com elas. Mas em meio às avalanches desse mundo que muda, e das nossas vidas que mudam, a gente não tem nem controle. Às vezes está tudo bem, e uma doença rouba a nossa paz. Uma doença nossa, uma doença de alguém que a gente ama, a gente perde o controle. Às vezes está tudo bem, e o desemprego bate na porta. Às vezes está tudo bem, e a ansiedade, crises emocionais, que a gente nem sabia que era possível viver, jogam a gente no chão, jogam a gente na cama. Se nós nos agarramos naquilo que passa, nós vamos passar. Mas quanto mais conhecemos e nos relacionamos com aquele que é eterno, mais segurança teremos. Passarão os céus e a terra, mas estaremos firmes na palavra que não passa, no Deus que nos recebe, no Deus que nos dá ousadia, confiança, paresia, para que possamos falar, orar por nós, pelos outros, abençoar os outros. É um Deus que sabemos que nós pertencemos a Ele, por isso vivemos de uma maneira diferente, e Ele nos guarda nesse mundo que jaz no maligno. Temos segurança de que este Deus é o verdadeiro. E todo mais é xing-ling, todo mais é falso, todo mais é pretensa liberdade, pretensa vida mentirosa. Mas Jesus é aquele que era, que é e sempre será. O mundo vai continuar oferecendo outras verdades, outras identidades, outros salvadores, mas os filhos de Deus sabem onde está a vida, a quem pertencem e quem é o verdadeiro.